Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro está na Bíblia aí. Amém? Então vamos lá. 1 Pedro 1, a partir do versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nós não merecemos nada, Senhor Deus. Nós não merecemos nada do que tem acontecido nas nossas vidas, Senhor Deus. A sua mão tem se renovado a cada dia sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Por isso vivo estamos, por isso aqui estamos, para ouvir da tua palavra. Senhor Deus, não há nada no teu servo que possa ser interessante para essa congregação. Não há nada no teu servo que possa ser eficiente para essa congregação. Mas eu quero me diminuir agora, Senhor Deus, para que o Senhor fale, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quiser, pelo tempo que o Senhor quiser, para que esses corações, Senhor Deus, sedentos pela tua palavra, possam ser preenchidos, Senhor Deus, possam ser transformados e conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Tu és o Deus da nossa salvação. Não há para quem recorrermos, não há para quem nós devemos dobrar os nossos joelhos e a nossa fronte e cantar louvores e dar glórias. Somente a ti, Senhor Deus. Tu és o Deus, tu és o Santo de Israel, tu és o Cordeiro Santo, tu és o perfeito, o justo, e nós aguardamos com muita expectativa a sua vinda para buscar a sua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Regenerados para a viva esperança. Meus irmãos, eu defendo que as pessoas, de uma maneira geral, não entenderam e não passaram pela salvação em Cristo Jesus ainda. A maioria das pessoas que se dizem cristãs ainda não conhecem o Cristo vivo, ressurreto, o Cristo poderoso, que pode pegar uma pessoa totalmente que ama o pecado, que está totalmente arrebentada pelo pecado, e colocá-la numa rocha em segurança em Cristo Jesus. As pessoas, na maioria das vezes, não tiveram uma experiência com Cristo Jesus, o encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Então nós estamos vivendo uma época que, para os cristãos verdadeiros, as coisas estão se apertando. Vocês começam a notar que está ficando cada vez mais difícil você ser cristão num mundo que vai contrário àquilo que Cristo ama e deseja. Se você é um cristão verdadeiro, você tem tido dificuldade nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua escola, na sua faculdade. Você tem encontrado muitas dificuldades. Por quê? Porque a pressão do mundo, porque o sistema corrompido do mundo, ele tem começado a levantar uma perseguição contra a sua vida. As pessoas às vezes não admitem, mas nós sabemos que o crente no Senhor Jesus, o fiel a Cristo Jesus, ele é inimigo do mundo. Porque a palavra diz assim. Então, o mundo vai odiar você se você é realmente um crente no Senhor Jesus. Agora, em meio da igreja evangélica, existe o politicamente correto. Muitas alianças têm sido feitas pelos que se dizem cristãos com as pessoas não cristãs. É interessante que muitas vezes uma esposa, a palavra do Senhor diz que a esposa deve ganhar o marido, a esposa que é crente no Senhor, que é cristã, ela deve ganhar o marido sem palavra alguma, mas pelo seu honesto comportamento diante do Senhor.
Mas muitas vezes as pessoas estão impacientes. E essa mulher, ela começa a fazer alianças com o seu marido e começa a fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Mesma coisa com o marido, que às vezes não tem uma esposa cristã, ele começa a ceder e fazer alianças. Quando não é com a esposa, muitas vezes os pais começam a fazer alianças com seus filhos. E é interessante que os pais começam a permitir que os filhos façam coisas que a palavra do Senhor condena. Mas em nome de eu preciso ganhar o meu filho para Jesus, ele começa a passar a mão no seu filho e começa a deixar que o seu filho comece a conduzir a sua vida. Ele não vê isso, mas o filho está conduzindo a vida dos pais. Muitas vezes não é com o filho nem com o cônjuge, mas é com o patrão ou o colega de trabalho. Essas alianças são feitas a todo momento. E é interessante que dentro das chamadas igrejas evangélicas, isso tem ocorrido muito. E nós temos que tomar cuidado. Se nós formos politicamente corretos, nós estaremos contra um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão, mas um Deus que se ira. Um Deus que vai derramar no último dia a sua ira sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. Faz necessário, então, um apego muito forte à palavra de Deus. Nós temos lutado aqui no Jardim Kennedy 2 para que as pessoas tenham 3 comportamentos bastante firmes. Primeiro, apego à palavra de Deus. Meu irmão, eu não estou querendo pegar no seu pé, mas eu e você precisamos da palavra todos os dias. Nós precisamos da palavra todos os dias, permeando os nossos corações. A palavra que vai realmente enraizar no nosso coração e vai produzir aquilo que o Senhor quer que ela produza. A segunda coisa é a oração. A oração, ela tem feito a diferença nesse ministério. Esse ministério é um ministério de luta, de tribulação. É um ministério difícil, vocês sabem disso. Mas é um ministério que ele tem tido muitas respostas de oração. Então, o joelho, quando se dobra, ele mostra confiança nesse Deus. Ele mostra dependência de Deus. E ele passa a não confiar nos seus braços, na sua capacidade intelectual, no seu conhecimento da palavra, mas ele passa a entender que tudo isso não é nada. Diante do quê? Diante de um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Então, eu e você precisamos agora ir para a terceira característica da nossa vida. É a santidade. Meus irmãos, eu e você precisamos de ler a palavra. Eu e você precisamos da oração. Mas nós precisamos nos comprometer com a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. O Senhor, então, Ele nos chamou para ser separados. Não é que Ele vai nos tirar do mundo, e hoje cedo vocês aprenderam isso na escola bíblica. Muito pelo contrário, Ele vai nos deixar nesse mundo como sal e como luz. Para quê? Para dar sabor, para conservar e também para dissipar trevas. Então eu e você, nós não podemos ficar somente lendo a Bíblia, orando e não querer nos misturar no mundo. Nós não podemos nos misturar no sentido de valores serem trocados, mas no sentido de estar no meio para fazer a diferença. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? Você tem passado dificuldades por servir a Cristo de maneira firme? Você tem passado por tribulações por servir a Cristo? Você tem sido perseguido por servir a Cristo? Você tem servido de chacota no lugar que você frequenta, porque quando você chega, fala lá o crentinho lá, vamos parar de falar bobagem, por causa do crentinho está chegando? Ou quando chega o crentinho, você fala, vem que é dos nossos o crentinho, vem para cá que nós vamos soltar uma boa aqui. É o crentinho tá junto naquela coisa podre. Meus irmãos, qual tem sido a sua disponibilidade para as coisas transitórias comparada às coisas de Deus que são eternas? No que você tem investido o melhor da sua vida? Nas coisas transitórias ou nas coisas da eternidade? Quando eu leio esse texto, eu posso aprender alguma coisa aqui. Versículo 3. Uma vida de ação de graças. Meus irmãos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro escreve essa carta, ele escreve essa carta para animar, para trazer um novo vigor,
uma coragem especial às pessoas que estavam sendo perseguidas. Muitos estavam sendo mortos por crer em Cristo Jesus. Outros estavam sendo expulsos de uma região por crer em Cristo Jesus. Então ele escreve para esse povo que amava Cristo Jesus acima de todas as coisas. E por isso eles estavam perdendo filhos, perdendo o cônjuge, perdendo amigos, porque estavam sendo perseguidos e muitos deles mortos por crerem em Cristo Jesus. Mas o grito aqui de Pedro não é, ai Deus, o que Pedro está falando? Bendito, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que não há uma situação que nós não devemos dar graças a Deus. Eu tenho ido orar lá no Hospital Poços de Caldas com uma irmã, e essa irmã, ela tem ali uma enfermidade, ela está passando um problema respiratório grave, ela tem já uma idade, se não me engano, 78 anos, mas eu nunca vi a irmã Maria reclamar. Eu nunca vi. Eu vou quase todos os dias lá. Hoje eu já estive lá conversando com ela. Mesmo assim, impossibilitada de fazer muitas coisas, quando ela me viu deitada, que a porta estava aberta, ela já fez um aceno e um sorriso. Mesmo estando ali confinada há um tempo grande naquela situação, passando por privações que uma pessoa saudável não está passando, a irmã Maria, então, ela tem uma alegria no seu coração. O Senhor veio orar comigo, o Senhor veio falar de Jesus comigo. Eu confesso a vocês que eu me sinto nada perto de um comportamento como esse. Às vezes eu me questiono, Deus, por quê? Por quê, Senhor Deus? Porque eu estou em cima de um púlpito, estou à frente de uma igreja, e talvez eu estaria já murmurando no segundo dia de internação. Eu nunca vi ou ouvi a Dona Maria falar, olha, está difícil para mim. Sempre um sorriso, sempre uma alegria, sempre um desejo de glorificar. E nós, que podemos ir, estamos com plena saúde, nós não conseguimos glorificar a Deus porque temos na nossa mesa alguma coisa e isso não satisfaz o nosso coração e nós não conseguimos declarar, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque hoje eu tenho uma mesa e tem alguma coisa em cima dela. Eu não consigo declarar bendito seja Deus, porque eu posso caminhar hoje até uma reunião de oração, até uma célula, até um culto de adoração. Eu posso hoje ver pessoas na rua e posso falar desse amor. Bendito seja Deus que me deu esse privilégio, essa oportunidade. Nem nessa hora eu não consigo glorificar a Deus com a minha vida. Como? Como eu ouso abater no peito e falar que eu sou um cristão acima de todas as coisas? Como? Como? Pedro estava escrevendo num momento difícil de declarar que era cristão, e ele estava glorificando a Deus, ele estava dizendo, bendito seja Deus, apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar de irmãos serem mortos, apesar de eu poder ser o próximo pessoa a ser executada, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Quando nós cantamos aqui aleluia, eu não contei quantas vezes, mas foi pelo menos 30 vezes, e nós declaramos aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos nos quebrantar. Nós temos sido arrogantes. Desculpa eu usar nós, mas eu creio que alguns daqui, não só eu, mas eu sei que tem alguns aqui comigo que têm sido arrogantes também. Eu quero crescer. Eu não vim aqui chamar a tua atenção. Eu vim aqui porque Cristo chamou a minha atenção. E eu vim passar qual a experiência que eu tive ao ler esse texto. Porque Deus tem me colocado no meu lugar. E o meu lugar é estar lá com a cabeça no pó, é estar com a boca na terra. É de lá que eu tenho que adorar o meu Deus. E às vezes eu acho que eu sou alguma coisa. E talvez você ache também. Então nós precisamos ter uma vida de ação de graças, independente da ocasião e da situação. A segunda coisa que o texto trata aqui, ele fala da misericórdia do Senhor. Mas eu gosto quando ele usa
a muita, olha o que diz a palavra, segundo a sua muita misericórdia. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a causa porque eu e você não somos fulminados, destruídos e lançados no inferno. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos lançados ao inferno. Ah, irmão, eu mereço. Tem gente que fala assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Eu saio até de lado porque eu sei que o fogo pode descer e pode detonar aquela pessoa. Por quê? O que nós merecemos, senão a ira de Deus? Nós não merecemos nada, senão a ira de Deus. Quem nós somos? Miseráveis, pecadores. Só não somos consumidos porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia do Senhor se renovou hoje sobre as nossas vidas. A misericórdia tem sido a diferença das nossas vidas. Qual é a diferença da sua vida e daquela pessoa que agora está na boca de fumo, totalmente dopada pelo crack? Qual é a diferença? Misericórdia de Deus sobre a sua vida, que te salvou. E talvez amanhã vai salvar aquela pessoa também. Talvez sim, nós vamos orar para que salve. Nós vamos orar para que haja um poder do Senhor sobre essas vidas. Mas você precisa reconhecer que você e eu não somos nada. Não somos merecedores de nada, a não ser da ira de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é que faz a grande diferença. Olha o que a misericórdia do Senhor faz, continuando no versículo 3. A sua muita misericórdia nos regenerou. Você sabe o que significa regenerar? Renascimento. Já ouviram falar do novo nascimento? Aquele que Nicodemos estava preocupado. Lembra daquilo? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino dos céus. Aí Nicodemos não ligou a coisa e falou, Senhor, mas eu já sou velho, como é que eu vou entrar dentro da barriga da mãe? Nicodemos, não estou falando de carne, eu estou falando do espírito. Você precisa nascer no espírito. É pouco entendida hoje a regeneração em Cristo Jesus. É confundida com emoções. É confundida com o legalismo das igrejas. A igreja proíbe, eu faço. Então eu sou salvo. Não é salvo. Você não é regenerado. Você só está procedendo dessa maneira porque a igreja proibiu. A igreja mandou você não cortar o cabelo, você não cortou. A igreja mandou a mulher não usar calça, ela não usou calça. Aí mandou o homem tirar aquelas camisetinhas de mamãe sou forte, ele tirou. Aí ele devia tirar mesmo, devia ser proibido aqui também. Mas é interessante que no coração dele não houve regeneração. Então a mulher está doida para não usar saia, a mulher está doida para cortar o cabelo, o homem está doido para usar a camisetinha do mamãe quer ser forte. Por quê? Porque aqui dentro não foi trocado. Não houve novo nascimento. Então nós estamos hoje cheios de crentes. Como o diabo é crente. O diabo crê e treme. Os crentes de hoje só creem. Não treme. Pior. Essa semana o cara chegou para mim e falou, na minha igreja é uma bênção. A bênção. Tem 1.800 jovens. Aí o povo parou para escutar. Eu falei, o que eles fazem quando eles reúnem? O que eles fazem? Parou a conversa. O que eles fazem? 1.800 jovens. Se em Poços de Caldas nós tivéssemos 1.800 jovens lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, Poços de Caldas sairia do eixo. Com 12 homens. Jesus abalou toda aquela região. Com 12 crentes lavados no Senhor Jesus. É lógico que Judas caiu fora e depois puseram Matias. 12 homens. Ele mudou a realidade de uma grande região. Hoje nós temos 1.800 jovens que se reúnem num templo para serem como o mundo é. Só grito, só coisas da carne e nada do Espírito Santo. Por isso não há diferença. Por isso não há impacto na sociedade. Porque aqueles mesmos jovens que cantam aleluia, são os jovens que saem e destroem as placas de trânsito, que riscam os carros, que acendem um cigarro depois que saem do culto, que chutam, que engravidam as moças e abandonam as moças no estado de gravidez. Não são homens nem para arcar com as suas responsabilidades aqui nessa terra.
porque não foram regenerados, porque não tiveram um novo nascimento, não tiveram uma vida espiritual implantada pelo Espírito Santo nos seus corações. Meus irmãos, novo nascimento é quando o Espírito Santo adentra o coração de um homem e torna esse homem santo em Cristo Jesus. A vida dele já não é dirigida pelos seus próprios passos, nem pelos seus sonhos. Aliás, ele morre para si mesmo, ele nega a si mesmo. Ele não tem mais vida, ele foi premiado com o título escravo de Cristo. Hoje cedo eu falava, às vezes as pessoas querem vir pregar aqui na igreja. De vez em quando nós temos que comprar água prata, com gás e sem gás, para o cara pregar. Misericórdia! Depois eles ligam para mim, que dia que nós vamos de novo? Não, irmão. Que dia que nós vamos de novo? Não, irmão. Aí tem hora que eu tenho que falar, filho, para de se convidar. Isso para não dizer nunca. Novo nascimento, eu dou a vida pelo Evangelho. Novo nascimento, eu não faço nada que é do Evangelho por dinheiro. Novo nascimento, eu morri para mim mesmo. Há um novo coração, um coração que agora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus dentro de um homem, ele produz uma nova natureza nesse homem, gerado de quê? De uma semente incorruptível. Quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. 1:23, um pouquinho adiante. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha que maravilha, olha que maravilha. As pessoas que se dizem nascidas de novo, nem sequer conhecem Cristo Jesus. Ah, mas eu passei nas águas, irmão. E passa todo dia, senão você vai feder. Mas crente você não é. Porque não é Cristo que dirige a sua vida. Os seus passos não revelam que Cristo dirige a sua vida. Aí nós estamos com um bando, marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Aí você tem, gente, se tiver pagode eu vou. Não, o outro, se tiver o hip hop eu vou. Se tiver não sei o que eu vou. Menos Cristo. Cristo não é a única atração de uma marcha para Jesus. A atração da marcha para Jesus, tem trio elétrico? Não, não vou. A igreja tal vai? Não, não vou. Marcha para Jesus. Homens, um bando de gente marchando, dizendo que é de Cristo. Teve uma cantora evangélica que falou assim, carnaval é de Deus, eu vou entrar no céu sambando. Não é que ela vê a tocha de fogo, se ela for nessa coisa, ela vai ver. Qual que é a finalidade da regeneração? Para que nós fomos regenerados? Para uma viva esperança. Mediante o quê? A ressurreição de Cristo Jesus. Meus irmãos, a salvação e a vida eterna são garantidos na ressurreição de Cristo Jesus. As pessoas celebram a Páscoa com ovos de Páscoa, meu irmão. E as igrejas estão avalizando isso tudo. Celebram o Natal com árvores de Natal, com presentes, com dívidas e mais coisas. Nada a ver. Meus irmãos, Cristo foi à cruz. Cristo se deu por nós. Essa mensagem não é interessante. Ela não é interessante porque o povo não se atrai nela. Mas é a mensagem que pode fazer toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Cristo Jesus. Ele foi à cruz. Não levaram ele à cruz, ele foi. Ele se fez homem. Ele renunciou ao seu trono de glória temporariamente, se fez carne. É o Deus encarnado. Viveu por essa terra um período de aproximadamente 30 anos até que comece o seu ministério. E antes dele ser ali batizado, abençoado, e a Trindade se manifestando naquele momento, ele não começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, o Espírito Santo leva para o deserto e vai fazer Jesus jejuar por 40 dias e 40 noites. E na hora que ele tem a maior, vamos dizer assim, necessidade física, aparece o Capitolino para fazer algumas propostas para ele. O capiroto vai.
Mas Jesus, pela palavra, resiste a Satanás. E a palavra do Senhor diz que é para nós resistirmos, e ele fugirá de nós. E é interessante que depois ele começa o seu ministério. E ele traz uma palavra tão gostosa, tão doce: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmão, não fala isso que o povo não para na igreja. Ah, irmão, como é que tem que ser então? Fala de vitória. Tem uma vitória na cruz do Calvário, meu irmão. Arrependa-se. Arrependa-se que tem uma vitória na cruz do Calvário. Cristo Jesus, ele cumpriu o seu ministério, ele mostrou quem era Deus através desses 3 anos. Ele falou de Deus, ele mostrou quem era Deus e que ele era Deus. E depois ele sobe a cruz. E quando ele sobe a cruz, ele paga os nossos pecados. Os pecados de todos, não, a Bíblia diz o pecado de muitos. E muitos quais? Os que nasceram de novo, se arrependeram, pela fé. O próprio Deus nos dá uma fé pela palavra. E nós podemos então confessar Jesus como Senhor. Então a salvação é toda mérito de Cristo Jesus. Eu estava morto, você estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Cristo Jesus, no seu amor, que é indescritível, que é imensurável, ele vai à cruz como a única forma de nós nos reconciliarmos com o Pai. Então, eu preciso que você entenda isso. A finalidade da regeneração é nos trazer de volta em comunhão com Deus. Enquanto nós vivemos uma vida para o Senhor. Mas sabendo que há para nós uma herança incorruptível. Olha que maravilha, para uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, imarcessível, que não murcha. Antigamente, nas primeiras Olimpíadas, o que ganhava? Uma coroa, não era? De flores, de arranjos. Só que a pessoa dava tudo que ela tinha por aquela coroa, não era? Aquela coroa, depois de poucos dias, estava murcha. Uma vez nós fizemos uma Olimpíada na escola, nós ganhamos uma medalha, e eu fiquei maravilhado com aquela medalha. Eu andava com ela no peito e mostrava para todo mundo, só que passaram alguns meses, ela enferrujou. E assim são as coisas dessa terra. Elas passam, elas se deterioram, elas caem no esquecimento. Mas o Senhor fala para nós de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Olha que maravilha aqui. É a segurança do crente na salvação, que Deus o guarda. Meus irmãos, você não consegue enfrentar esse mundo senão pelo poder de Deus. Eu não consigo. Nós não conseguimos manter firmes nesse mundo se Deus não operar em nós. Nós precisamos todos os dias pedir a misericórdia do Senhor. Nós precisamos todos os dias confessar pecados, nos arrepender a cada dia. Porque nós temos pecado contra o Senhor todos os dias. E é interessante, ninguém poderá me arrebatar das mãos do Senhor. Porque eu estou guardado por quem? Pelo poder de Deus, mediante a fé. Meus irmãos, você confia que Deus está no controle? Ah, irmão, agora vai entrar um homem lá, como é que chama? Bolsonaro. O Brasil vai ficar bom, o bandido vai morrer tudo, e nós vamos ficar beleza. Nada disso, meu irmão. O bandido, ele precisa da salvação em Cristo Jesus. E nenhum homem, meu irmão, pode resolver a questão desse país. O problema desse país é moral, é falta de Deus, é ausência de Deus. Esse país está andando nos seus próprios cuidados, no seu próprio entendimento, e Deus deixou esse país andar no seu próprio cuidado. Ah, irmão, mas aí se não for esse, vai ser o outro, e o nosso país vai ficar 10. Não vai, meu irmão. Quantas vezes nós já pusemos, trocamos. Não estou falando para você não votar, para você não exercer, não estou falando nada disso. Mas ponha sua confiança no Senhor. Ore para o Senhor. Tem ação através do novo presidente, através desse, ainda tem 1 ano para nós aguentar o negócio. Fala, Senhor, todos os dias você fala, o Temer, Senhor Deus, está doentinho, cuida dele, Senhor Deus, bota no coração dele benefício para o povo, Senhor Deus, muda a sentença que ele vai dar, a decisão que ele vai dar, se não for favorável à nação, muda, Senhor Deus. Mas nós não oramos, nós estamos esperando o outro, aí depois o outro não dá nada, nós vamos esperar o outro. Eu já não estou nessa geração pelo jeito, né? Eu já não vou aguentar tanta gente assim, né? Ainda mais ficar de 8 em 8. Aí já foi embora o perdão. Então vamos recorrer ao Senhor.
Vamos agarrar com Cristo Jesus, mediante a fé. A vida do cristão é pela fé contínua em Deus. Tem cristão que é igual aqueles elétrico chama, né? O cristão, fé em Deus, fé em nada, fé em Deus, fé em nada, fé em Deus, fé em nada, fé em nada. Crente vacilão. A palavra do Senhor se chama de crente de ânimo dobre. Nós precisamos ter fé contínua no Senhor. Ah, mas como é que eu vou ter essa fé? Pela palavra. Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, suspire pela palavra de Deus, respire a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, de repente você está cheio de Deus, a fé aumentou, você não sabe como, é produzida pela palavra. Agora, a semana inteira eu não trabalho a palavra de Deus, meu coração vai estar vazio no domingo. Agora tem um probleminha aqui no versículo 6. Nisto exultais. Se alegrem numa coisa aqui, olha aqui, ó. Se alegrem nisso aqui, ó. Embora no presente, por breve tempo, só para te dar uma animada, se necessário, sejais contristados por várias provações. Meu irmão, a Bíblia está falando que você vai ter provação. Ai, eu estava tão esperançoso com o meu casamento, mas está tão ruim, o que eu faço? Permanece. Ore pelo seu cônjuge. Ame seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Ah, mas eu estava tão animado com o meu trabalho, deu um desanimado. Comecei a sofrer uma perseguição. Se alegre. Se alegre porque há uma promessa de Deus sobre a vida daquele que realmente o ama. Vá firme. Está tão difícil ser patrão. Ai, o meu carro quebra, eu tenho que transportar. O Vinícius fala isso todo dia. Nossa, eu não aguento mais. Oh, fica tudo na peça. Eu falei, meu irmão, você ainda tem duas. Quando eu comecei não tinha nada. Tinha um Fusca, você virava para a direita e ele ia para a esquerda. Aí você virava para a esquerda e ele ia para a direita. Nós entregava leite de latinha de 1 litro. Está tão difícil. Difícil, meu irmão. Você está na cama, enfermo, sem condição de trabalhar e você vê teus filhos. Difícil é isso. Difícil você estar sem condição. Meu irmão, gaste pouco. E gaste muito com as coisas de Deus. Gaste seu ânimo, seu vigor, o seu tempo, o seu físico, o seu dinheiro com as coisas de Deus. Gaste pouco com essas coisas que vão ficar. Olha, meu irmão, um cristão não vive longe da palavra jamais. Ele não consegue. Jeremias, ele trata isso de uma maneira tão forte. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E isso me foi um deleite para o coração. Quando eu pensei em desistir, caiu a ficha, já não posso mais. Eu preciso das coisas de Deus. Asaf começou a olhar, falou, gente, comecei a olhar para o vizinho tem carrão, meu é aquele fucão, né? O motor está soprando, tá não sei o quê, vazando óleo. Aí comecei a olhar, o outro ímpio não fica doente. A casa do ímpio é grandona, a minha casinha pequenininha, ainda tem 4 goteiras grandes, não consigo tirar aquilo. Asaf, servo do Senhor, Salmo 73. Mas diz a palavra, quando eu entrei no templo, eu atinei. O que é isso? Caiu a ficha. E eu vi que o caminho dos ímpios é um caminho perigoso, é cheio de lodo, a qualquer momento eles caem. Então eu voltei para o Senhor e eu vejo que no Senhor é a segurança da minha vida. O povo de Deus tinha que estar muito mais crente, muito mais confiante nas coisas de Deus e menos preocupado com a eleição de 2018. Nós deveríamos estar orando muito mais por essa nação, nós deveríamos estar orando muito mais pelos nossos governantes e nós deveríamos estar dando um exemplo muito melhor do que temos dado. Porque o problema do nosso país não é no governante, é no governante e no povo. O povo está corrompido. A geração que se diz evangélica é um fracasso, caloteira, não paga. Faz compromisso, não vai. Lá na escola xinga o professor, não respeita a autoridade. O guarda prende, ainda fica bravo com o guarda. Prende, o senhor está errado aqui, porque eu estou documento errado. Ainda fica bravo com o guarda. Você não é crente? Tive um guarda que uma vez falou para mim, o cara não é crente. Eu falei, olha, eu fiquei sem resposta. Porque se eu estou errado, eu tenho que falar, sim, senhor, o senhor está certo. Não é assim que a gente faz? O crente, quando erra, pede desculpa.
As provações virão, alegre-se nelas, pois são a razão da sua fé ser confirmada. Olha que maravilha, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Meus irmãos, fala uma coisa, não precisa responder alto, responde no seu coração. Quando você tem doença na família, você olha mais ou menos. Quando você fala um negocinho ruim que você fica devendo, você tinha que falar, nossa, não podia ter comprado aquilo, meu Deus do céu. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, você não olha mais. Quando você explode com uma pessoa, sai da razão, que você cai aquele momento de reflexão pela palavra de Deus, você não vai orar mesmo? Pedir perdão você tem dificuldade, mas pelo menos fala, Senhor, arruma a situação, porque eu errei, né? Aí Deus vai amaciando o coração, vai tratando, e você vai lá e pede perdão, glória a Deus. Mas a gente não ora muito mais na hora da dor? A gente não fica pianinho para orar? A gente até derrama umas lagriminhas, né? É verdade ou não é? Quando a coisa aperta, quando a tribulação vem. Como é que nós podemos falar que a tribulação é ruim? Se nós estamos carecendo dela para que a nossa vida seja uma vida de oração e de temor a Deus e de dependência de Deus. Para que a nossa fé seja aprimorada no Senhor. Então a finalidade da provação é a confirmação da vossa fé, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. É o que diz aqui a palavra. Olha o que diz aqui. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos viver para louvor e glória do Senhor. A palavra no versículo 8 diz, a quem não havendo visto, a mais. Nós não vimos Cristo Jesus em carne aqui. Tem gente na igreja que já viu anjo, que já viu Abraão, que já viu Isaac, que já viu Jacó. Ele vê tudo, só não tem vida em conformidade com Cristo. Eles não contam para mim que já sabe da minha pregação, né? Eles contam só para os outros. Porque para mim eles já nem contam, mas eles vê tudo. Eles vê a carruagem de fogo, eles vê o redemoinho que levou o Elias, eles vê um tanto de coisa. Mas não comparece, não ama Cristo, não lê a palavra, não tem o fruto do Espírito. Tem todos os dons, só não tem fruto do Espírito, irmão. Irmão, fala 10 idiomas dos anjos, bota a mão, diz que o cara é curado, tem dom de discernimento, já sabe, já passa a capivara do cara quando o cara chega. Esse cara é isso, porque eu tenho dom de discernimento. Então isso, passa a ficha. Mas o fruto do Espírito não tem. Não tem paz, não tem alegria, não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem benignidade. Nada disso tem. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas para que elas não vão à palavra. Os irmãos, aqui no bairro tem até consulta. Tem um irmão aí que é consultado. Quando eu estou com um problema, eu consulto o irmão. O irmão, João, Tião, não sei, Abrão, não sei. Eu vou atrás do Abrão. Abrão vai falar tudo o que está acontecendo na minha vida. Irmão, não passa o vexame perto do Abrão, não. Vai na palavra, a palavra vai te mostrar tudo que está passando na tua vida. Por que na palavra não vai? Porque a palavra confronta. Porque a palavra mostra. A palavra é pronta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a pessoa, o que ela quer? Ela quer sair do buraco sem pagar o preço. Então ela vai atrás do cartomante gospel. Ela vai atrás do profeta da barba branca. Ela vai atrás de não sei quem, da mãe não sei quem, mãe de Ná gospel. Sabe por quê? Se ela for na palavra, a palavra vai mandar ela mudar de vida, ela não quer. Ela quer continuar do mesmo jeito. Então ela quer alguém que dê um remédio. É igual chegar lá para o irmão Amaury falou, olha, o negócio é câncer, você tem que tomar essa quimioterapia. Não, eu vou atrás do outro que com Neosaldina ele me cura. Tem isso, não tem, irmão? Eu vou passar por uma cura espiritual, eu vou passar por uma cura de aromas, né, e remedinhos caseiros, não é isso? Tem isso, tem. A escolha é sua. Meu irmão, não vai atrás de homem, não. Vai na palavra. Até porque se você for atrás de um homem de Deus, de um profeta de Deus, ele vai falar tudo que você não quer ouvir. Tudo que você não quer ouvir, ele vai rasgar com você. Se ele for de Deus mesmo, ele vai falar contra você. Porque a palavra, ela fala contra nós. O nosso ego, o nosso ânimo,
para as coisas do mal, não é? A palavra vem e bate na gente. Então, quando lê a palavra, você vai lá em Hebreus 4:12. Olha o que diz a palavra aqui. Irmão, não fica atrás do povo, não. O que diz a palavra aqui? Meu Deus do céu. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais o que? Cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que nenhum homem pode fazer, a palavra faz. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque na verdade eu quero fazer uma coisa que não é de Deus. Então eu vou atrás de alguém bíblico, né? Entre aspas, né? Que vai falar para mim, pode fazer. Que não dá nada não. Eu e o pastor Gerson, nós passamos isso, né? Pode ligar os fios que não dá nada não. Então a palavra do Senhor vem aqui. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, meu irmão, essa desculpa tua de não querer tratar o pecado, o problema, Deus está vendo. E não dá para fugir dele. Jovenzinho, vem cá. Você que está entrando aí nos computadores, aí nas coisas que não prestam, tua mãe não está vendo. Mas Deus está vendo. Menininha, você que teu pai falou, espera o tempo. Espera o tempo. Mas você está lá na hora da merenda. No meu tempo era merenda, não sei como é que chama hoje. Mudou tudo, né? Hoje o jovem não sabe nem conversar mais. É tipo, né? Tipo, não sei o que, maluco, tipo. Mas no meu tempo era merenda. Você está lá, ó, ou então abraçadinha lá no canto da escola. E teu pai falou para você, espera o tempo. Teu pai não está vendo não, minha filha. Mas eu tenho uma coisa para você. Deus está vendo. E para nós, velhinhos, que estamos dizendo para os nossos filhos, faça dessa maneira, mas nós não fazemos, Deus conhece o nosso coração. E nada vai ficar encoberto diante desse Deus. Meus irmãos, somos libertos da condenação e do poder do pecado pela salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Quando você é salvo, você foi livre da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra coisa, o pecado passa a não te dominar mais. Meu irmão, desculpa, tá? Desculpa nada, eu vou falar aqui o que eu penso. Eu não acredito em crente que fuma, eu não acredito em crente que bebe, eu não acredito em crente que tem mania de mentir, eu não acredito em crente que tem mania de roubar, eu não acredito em crente que tem mania de tagarelar, eu não acredito em crente que tem mania de idolatrar, eu não acredito em crente que tem uma vida em conformidade com o pecado. Por quê? Porque quando nós somos salvos, nós somos livres da condenação do pecado. Mas Deus é tão generoso que nos livra do poder, da escravidão do pecado. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então agora você que está nessa vida, está concordando com o pecado, a Bíblia chama isso de pecado deliberado. Você sabe que é pecado, mas você continua fazendo. Tem um recado para você. Se arrependa. Se arrependa e vá a Cristo Jesus em oração e peça para que Ele salve a sua vida do poder e da escravidão do pecado. Sabe por quê? Porque haverá um dia que o Senhor Jesus vai voltar. E aí nós seremos livres da presença do pecado. Porque nós vamos para um lugar onde o pecado não vai existir. E eu não sei por que as pessoas se agarram tanto a essa vida tão custosa aqui. Sendo que há preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus uma vida na eternidade cheia de gozo, de alegria. Para sempre, séculos dos séculos na presença do Senhor. Toda a eternidade na presença do Senhor. Meus irmãos, olha o que Deus proporciona para nós. Ele proporciona vida eterna. Ele proporciona nós vivermos com Ele no seu reino, sermos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós vamos ser co-herdeiros, juntos com Cristo Jesus. E você vai trocar isso por prazeres transitórios, por coisas desse mundo que vão passar. Olha, meu irmão, eu queria que você abrisse a sua mente, suplicasse ao Senhor que a palavra entrasse no seu coração. Porque o meu desespero é esse.
Você não sabe o desespero que eu passo muitas vezes. De ter que falar para a pessoa novamente, vá a Cristo. Aí o cara caminha com você 2, 3 anos, você vê que pelo testemunho dele, pelo jeito que ele fala com você, você vê que não está em Cristo, você fala, vá a Cristo. Aí você caminha mais 3 anos, fala para ele, vá a Cristo. Aí o cara está lá na igreja, 50 anos, pensando que está salvo, livre da condenação, mas não está. Porque não teve o novo nascimento. E não há uma vida, então, de ação de graças. Porque não conhece a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu falo com vocês com muito temor a Deus e com muito carinho. Tenha uma vida para louvor e glória do Senhor. Eu sei que tem semanas que a gente está mais frágil, a gente tem dificuldade da palavra, lê, não entende, tem dia que a coisa não acontece. Todos os irmãos que vieram antes de nós, principalmente agora dos últimos tempos, esses irmãos, nomes aqui eu não vou falar porque pode confundir vocês, mas homens crentes, eles tinham uma luta toda manhã, Senhor, me revela a tua vontade, me mostra a tua vontade. Senhor Deus, eu quero sentir a tua presença. Esses homens, eles lutavam com Deus todos os dias, às vezes de manhã, de tarde, à noite, para que Deus se manifestasse na vida deles, para que eles pudessem ter a presença do Senhor inundando os seus corações. Nós passamos por isso. Tem dia que você vai orar, meu irmão, você vai para cumprir tabela. Tem dia que eu chego e falo, pastor, hoje eu orei ali atrás, pastor, mas foi uma luta, pastor. 5 minutos parecia que foi 5 horas, parece que o negócio não acontecia, eu não conseguia falar com Deus. É assim. Mas nem por isso eu vou deixar de vir. Eu vou. Senhor, hoje o Senhor não me falou nada, mas amanhã eu volto, viu? Eu volto, eu vou bater igual na casa do juiz, não é assim ou não? Eu vou bater de novo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu necessito, o Senhor não precisa de mim, Senhor, mas eu preciso do Senhor. Lute com Deus em oração. Lute com Deus. Queira receber do Senhor a orientação. Queira receber do Senhor. Queira que o Senhor fale com você através da sua palavra. Suplique para que o Senhor fale através da sua palavra. Meu irmão, se a tua vida não mudar, eu vou embora desse bar. Se você fizer dessa maneira e não acontecer nada na tua vida, você pode falar, desce dali, não volta mais aqui, eu vou te obedecer e vou embora. Porque eu não conheço um Deus que não responde a oração. Eu não conheço um Deus que vai rejeitar a oração dos que o buscam e o temem. Esse Deus responde. E Ele é suficiente. Ele é suficiente para guardar o nosso depósito até o dia final. Viva para o Senhor. Viva para louvor e glória do Senhor. Viva para adoração ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos em regeneração em Cristo Jesus, uma das maiores, talvez a única palavra que vem ao meu coração é agradecimento. Quando nós começamos a entender o que Cristo Jesus fez para salvar um homem miserável como eu, e talvez você se sinta assim também, miserável, salvo em Cristo Jesus, não tem outra palavra senão agradecimento a Deus. Muitas vezes a gente vem à frente aqui, suplica para que o Senhor mude alguma coisa na nossa vida. Isso não é errado não, por favor, não me compreendam mal. Mas às vezes a gente deixa de vir para dar louvores a Deus. Quando eu abri o título aqui dessa divisão da Bíblia, em 1 Pedro capítulo 3, está escrito, ação de graças. Uma vida que redunde graças ao Senhor. Uma vida que quando as pessoas olhem para nós, elas possam olhar, gente, ele está passando por uma luta, mas ele é grato ao Deus a quem ele serve. Ele não é grato porque ele tem as coisas, mas ele é grato como Jó. Jó perdeu tudo e continua sendo grato. Não é verdade ou não? E às vezes nós queremos buscar do Senhor coisas. Nós queremos que o Senhor nos dê coisas, mas nós não queremos ser gratos ao Senhor. Eu queria convidar você que quer se prostrar aqui à frente e agradecer ao Senhor. Enquanto os irmãos cantam esse último cântico, eu queria convidar você, se você quiser, no seu banco mesmo, eu queria que você viesse à frente, para a gente junto glorificar a Deus, dar graças ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado, louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós.
Talvez você seja a pessoa mais sofrida dessa igreja. Talvez você seja a pessoa que está passando pela maior luta dessa igreja aqui, dessa comunidade. Mas eu tenho certeza que mesmo assim você pode agradecer a Deus, porque há motivo de gratidão ao nosso Deus. Nós precisamos abrir os nossos lábios e o nosso coração para ser grato ao Senhor. Uma das coisas que eu aprendi na parábola dos 10 leprosos é a ingratidão. 9 leprosos continuaram com suas vidas e um voltou para dar graças a Deus. E o Senhor falou, olha, não voltou somente um e o samaritano para dar graças, onde estão os outros? Os outros estavam lá, foram para a galera. Foram sarados pelo Senhor, né? Tiveram o problema resolvido pelo Senhor e continuaram a vida do jeito que era antes. Mas um homem que era desclassificado pela igreja, que era desclassificado pelos judeus, samaritano, um homem quase erradicado, ele voltou e se dobrou diante do Senhor Jesus. Há motivo na sua vida para glorificar a Deus. Vamos cantar esse último cântico e vamos glorificar a Deus no nome de Jesus. Salvar, por ter morrido em meu
me salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Maravilhoso Deus, nós não temos nada mais para fazer aqui essa noite senão agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor Deus, o Senhor colocou ao nosso lado irmãos, Senhor Deus, que mesmo imperfeitos devem ser amados por cada um de nós, Senhor Deus, porque é um presente teu para as nossas vidas, Senhor Deus, sabendo que um dia na glória assim nós seremos perfeitos, Senhor Deus, sabendo que cada um de nós também ainda não atingiu a perfeição, Senhor Deus, e nem atingirá nessa vida, mas nós queremos te dar louvores, Senhor Deus, porque mesmo com a dificuldade que temos passado, o Senhor não deixou de ser o nosso Deus, o Senhor não nos abandonou, e a palavra do Senhor, como foi para Josué, eu irei contigo, tem se confirmado nas nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos suplicar que cada dia mais a Tua palavra seja revelada a nós, que o nosso coração se encha de alegria na Tua palavra, e que a nossa vida esteja em conformidade com a Tua palavra, Senhor Deus. Temos pecado contra o Senhor, nos perdoa, Senhor Deus, porque temos sido ingratos, temos pecado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, temos pecado ao Senhor. Ah, Senhor Deus, corrija a nossa vida com a Tua palavra. Queremos viver para louvor da Sua glória, queremos ser e exalar o bom perfume de Cristo, Senhor Deus. Queremos chegar em um lugar e as pessoas falarem: olha, é uma bênção que chegou aqui, tem uma pessoa que é segura em Cristo Jesus. Nós queremos ser chamados para orar com as pessoas, nós queremos ser chamados para ouvir as pessoas, Senhor Deus, porque nós queremos nos parecer com Cristo e queremos ser usados por Cristo, no nome do Senhor Jesus. As famílias aqui talvez estejam incompletas, porque alguns dos nossos ainda não creram no Senhor Jesus, mas nós sabemos que é uma obra e uma ação do Espírito Santo, e o Senhor pode fazer, e nós confiamos que o Senhor vai fazer no nome santo de Jesus Cristo. Atinge com a salvação as pessoas das nossas famílias que ainda não creram no Senhor, transforma as suas vidas, tudo isso para louvor da Tua glória, que a nossa vida tenha esse objetivo: servir, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que essa igreja ela seja uma igreja simples, mas uma igreja relevante e fiel à Tua palavra, Senhor Deus, e que ela possa fazer toda a diferença aqui no Jardim Kennedy 2, quem sabe em Poços de Caldas, em Minas Gerais e no Brasil. Tudo isso, se a Tua boa mão estiver sobre nós. Eu abençoo a Tua igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja liberada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus Cristo